Mais uma tarde de adoração, mais uma tarde de meditação na palavra de Deus, mais uma tarde de muito aprendizado, também na presença do Senhor, e hoje com um tema mais do que especial: aprendermos a desfrutar do Pai, aprendermos a desfrutar da presença de Deus. Também você que já está assistindo, quero te agradecer por já estar com a gente aqui nesses primeiros minutos e te convidar, a compartilhar, solicitar que você compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você conseguir, para a gente poder levar essa palavra para mais longe, abençoar mais vidas, e temos a certeza de que pessoas estão sendo abençoadas em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados. Amém? Nós podemos fazer isso, podemos alcançar mais pessoas através de uma ministração da palavra, através de uma palavra de paz, de encorajamento, uma palavra de esperança em meio à pandemia, em meio a tantos bombardeios de palavras ruins nesses dias. Nós queremos levar apenas uma palavra de paz, uma palavra de esperança para todos a quem essa palavra alcançar. Então faça parte disso, tá bom? Use a sua rede social como meio de divulgação da palavra de Deus e compartilhe aí o máximo que você puder, tá bom? Desce o dedo aí, compartilha. Obrigado a todos que já estão com a gente aqui, tá bom? Então vai compartilhando aí, vamos falar de Jesus, levar a palavra de Deus mais adiante. Eu quero iniciar com Salmos de número 51, verso 10. Salmos 51, versos 10, 11 e 12, para nós meditarmos juntos na palavra de Deus, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Amém. Mas ela está colocando pessoa que não seria possível, mas deu tempo, graças a Deus. Todos os irmãos estão com a gente, o Leonardo sempre colado aí, minha esposa que já entra compartilhando em nossas páginas. Que Deus te abençoe, irmã Isabela, irmã Neide. Também tem alguns nomes aqui que passaram aqui, já sumiram. Bom, mas fica com a gente aí, vai compartilhando aí, queridos. Salmo 51, 10, 11, 12, esses 3 versos que a gente acabou de ler, faz parte de uma oração de Davi. Esse Salmo 51, ele é muito bonito, ele expressa o coração de alguém que entendeu a necessidade da presença de Deus, que entendia a necessidade de estar com Deus. Nós falamos aqui na terça-feira passada em uma live mega especial com o pastor Everton, e nós falávamos aqui a respeito justamente disso, da tenda de Davi, aquele lugar de adoração que Davi reservou ali para guardar a arca, e que ele se jogava diante de Deus, ele se jogava na presença de Deus, ele era visitado pelo Espírito Santo ali de uma forma mais que especial. E de repente Davi, ele agora se ilude em uma atitude de pecado, ele comete um erro, ele deita com uma mulher do seu vizinho, com a mulher do seu soldado. Ele, para encobrir o seu erro, ele acaba por matar o marido dela, que era o Urias, e ele vai casar-se com Betseba para esconder uma gravidez e tentar parecer para as pessoas que estava tudo normal. Mas quando chega em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9, 10, 11, 12, 13 e 14, você que está assistindo aí, pega a Bíblia, bora ler com a gente. 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 9 ao 14, Natã comparece na casa de Davi, ele revela o pecado de Davi nos versículos anteriores, ele desmascara Davi, e Davi ainda na sua atitude, de manter aquela postura de santidade, Davi agora vai decretar uma sentença, dizendo: esse homem tem que morrer, tem que pagar 4 vezes mais. E Natã vai dizer: olha, meu rei, esse homem é o Senhor. E quando Natã fala isso, cai aquela máscara de Davi, e Natã agora no versículo 9 de 2 Samuel capítulo 12, Natã vai proferir palavras contra Davi duríssimas. Ele começa dizendo assim: porque pois desprezaste a palavra do Senhor,
fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu para a tua mulher. Primeira consequência do pecado de Davi. Natan está dizendo: a espada não vai sair da tua casa, vai ter guerra no meio dos teus filhos. Versículo 11: assim diz o Senhor: suscitarei a tua própria casa, dentro da tua própria casa, o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, a qual se deitará com suas mulheres perante o sol. Segunda consequência, o Senhor está dizendo: alguém vai invadir tua casa e vai se deitar com tuas mulheres, você vai ser desonrado no seu leito. Versículo 12: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Então o Senhor está dizendo agora: as consequências que você vai sofrer serão públicas, todo mundo vai ver, vai saber. E aí, diante de todas essas consequências, olha, teus filhos vão brigar uns contra os outros, tua própria casa, tua própria família vai se levantar contra você, tuas mulheres serão desonradas, serão tomadas e dadas a outros. Davi, ele, no versículo 13, ele assume a palavra e ele diz: olha, ele diz assim, diz Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira para os inimigos do Senhor blasfemar, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aqui tem uma última consequência: o filho de que Batseba está grávida também vai morrer. Então Davi, ele agora tem as maldições que o Senhor promete para ele, dizendo: olha, tua família vai brigar entre si, vai vir, tua família vai se levantar contra você, tuas mulheres serão desonradas diante de todo mundo, teu filho vai morrer. E diante de todas essas profecias, diante de todas essas palavras, Davi, ele agora, ele entende que Deus está se apartando dele, se afastando dele por conta daquele pecado, e ele vai escrever o Salmo 51 que nós acabamos de ler. Ele escreve esse salmo como uma forma de oração, para que revelasse para Deus o seu interesse. E quando a gente pega o Salmo 51 e vai ler esse salmo diante de tudo de ruim que foi profetizado contra a casa de Davi, irmãos, o que a gente mais espera é que Davi olhe para o Senhor e diga: Senhor, não permita que essas coisas aconteçam. Senhor, não cumpra essas profecias. Senhor, guarda minha casa, guarda minhas esposas, guarda meus filhos, guarda meu reino, minha coroa, minhas riquezas. Mas aí ele começa nesse Salmo 51 quebrantando seu coração. Ele começa nesse Salmo 51, ele se joga diante de Deus, e ele vai clamar aqui no verso 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova em mim um espírito de santidade. Olha o que Davi vai clamar diante de tudo que ele acabou de ouvir. Ele acabou de ouvir que sua vida vai ser destruída por completo, que seu reino vai ser tomado, seus filhos vão se levantar contra ele e entre si, e isso de fato aconteceu. Mas Davi, ele dobra os seus joelhos e ele não vai clamar por nada disso. O Salmo 51 é uma oração de Davi, e ele vai orar dizendo: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Verso 11. O Senhor está dizendo: Davi, eu vou tomar teu reino. Ele diz: mas não tira o teu espírito. Davi, eu vou tomar tuas mulheres, mas não tira a tua presença. Davi, eu vou tirar tudo que você ama. Ele diz: Senhor, mas não tira de mim a alegria da salvação. Verso 12. E sustém em mim com o espírito voluntário, ou seja, me ajuda a continuar pronto para te adorar. Se a gente continuar lendo aqui os versículos, os versos que compõem esse salmo, o salmista, ele vai orar dizendo: Senhor, coloca palavras de louvor na minha boca, para que eu possa louvar a Ti. Coloca palavras de louvor nos meus lábios. Ele está mais preocupado em perder a presença de Deus como consequência pelo pecado, do que com a perda do reino, da família, das riquezas, de tudo que ele tinha. A pergunta que a gente faz a si mesmo e deve fazer nesses dias é: se o Senhor chega para mim, se o Senhor chega para você agora, e Ele te diz: olha, eu vou tirar aquilo que você mais ama, eu vou tirar aquilo que é mais precioso de você. E se o Senhor te coloca uma condição, e Ele fala assim: olha, eu não tiro isso se você clamar para eu não tirar.
Eu estou colocando diante de você duas situações. A primeira, o Senhor está te dizendo: olha, eu vou tirar aquilo que é mais precioso para você. Eu vou tirar aquilo que você mais ama. E aí de repente o mesmo Senhor, Ele fala assim: olha, mas se você pedir para eu não tirar, eu não tiro. A pergunta que eu faço nessa tarde é: pelo que você oraria? Se o Senhor disser que vai tirar aquilo que você mais ama, mas se você orar, Ele não vai tirar, por que causa você oraria? Por que causa você ia dobrar os joelhos? Por que causa você ia clamar ao Senhor? Por que posse você ia interceder? Se você tem garantia dizendo: olha, se você orar por isso eu não tiro, então é pelo que você vai orar? Porque eu acredito que muitos de nós oraria pela família, oraria pelos nossos bens, oraria pela casa que a gente batalhou para ter, oraria pelo carro que a gente lutou para pagar no financiamento, oraria pela chamada, pelo ministério que a gente demorou para construir, para chegar em um lugar confortável, mas de repente o Senhor está dizendo assim: eu vou tirar o que é mais precioso. Então a pergunta que fica é: pelo que a gente vai orar? Pelo que a gente ora? Pelo que a gente vai interceder? O Senhor está dizendo: Davi, eu vou te arrancar tudo. E ele dobra o joelho e diz: Senhor, não me tira a tua presença, não retira de mim teu espírito, não tira de mim a alegria de saber que eu sou salvo. Não deixa, o que Davi está dizendo é: não deixa eu ficar com dúvidas se eu ainda sou salvo ou pereci. Eu quero ter certeza de que eu vou para o céu, eu quero ter certeza de que tua presença está comigo, eu quero ter certeza que o teu espírito não vai me abandonar. Sabe, queridos, Davi, ele viveu a graça, ele viveu a graça em um tempo de lei. Davi entendeu na lei coisas que a gente na graça está com dificuldade de entender. Davi entendeu na lei coisas que a gente no meio da graça a gente não entendeu ainda. Imagina Davi no meio da lei em que a ordem é: você deve sacrificar um monte de boi para perdoar seu pecado. Olha, você tem que ser apedrejado, você tem que ser isso e aquilo outro. Aí você continua aqui no Salmo 51, e Davi vai orar dizendo assim: olha, sacrifícios, holocaustos, bois, carneiros, essas coisas eu não vou te dar, tu não quiseste. Não, imagina no meio da lei, uma coisa é dizer isso no tempo da graça, outra coisa é dizer isso no tempo da lei, quando a única forma de perdão de pecado era aquela. E Davi está dizendo assim: olha, sacrifício e oferta, tu não quiseste. Verso 16, ele diz: tu não tem prazer em sacrifício, do contrário eu te daria, mas tu não te agradas em holocausto. Queridos, essa verdade só foi ser pregada na carta aos Hebreus. O que Davi entendeu aqui só foi ser ensinado na carta aos Hebreus, no final do Novo Testamento. E Davi está dizendo aqui, ele não ouviu isso de ninguém, mas ele tinha intimidade suficiente para conhecer a vontade de Deus. E ele diz: sacrifício e oferta tu não queres, holocausto tu não está interessado. Não, se o Senhor quisesse eu te daria, mas eu sei que tu não tem prazer nisso. Olha que coisa. E aí no verso 17 ele fala algo que vai de encontro a tudo o que era pregado naqueles dias. Ele fala: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar, Deus não vai rejeitar. Isso aqui era contra tudo que a lei pregava, era contra tudo que a lei dizia, mas Davi entendeu que havia um lugar em Deus, aquele mesmo lugar que no final do Salmos 23 ele ora dizendo: olha, deixa eu morar na tua casa para sempre. Ele fecha o Salmos 23 dizendo isso, né? Revela que a intimidade ultrapassa barreiras que a nossa mente nem imagina. Sim, a intimidade ela vai revelar coisas como as que estão reveladas em Romanos 8, quando a Bíblia vai dizer assim: olha, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Qual a profecia do tempo da graça? A profecia do tempo da graça é Jeremias capítulo 31, versículos do 31 ao 34, quando o Senhor diz assim: olha, não vai ensinar ninguém, mas ao seu irmão, mas todos conhecerão a minha vontade. Por quê? Porque entenderão a minha voz, ouvirão a minha voz, aprenderão diretamente de mim. Irmãos, isso aqui é o princípio da intimidade.
É você fazer coisas ou deixar de fazer coisas não porque alguém mandou ou porque alguém proibiu, mas porque você entende que aquela é a vontade de Deus. E quem tem intimidade com Deus, quando você aprende a desfrutar da presença de Deus, o Senhor vai começar a te revelar coisas grandes, coisas ocultas que você ainda não sabe, coisas que você não tem noção. Se você pega Romanos 8, a partir do versículo 12, começa a falar sobre os direitos dos filhos. Fala que os filhos são também herdeiros. Versículo 14 fala: se são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Versículo 15 fala que não recebemos espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos ele de Abba Pai. Que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Versículo 17, somos também herdeiros. E aí no versículo 18 ele fecha assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui é o problema. O problema bom, né? O problema de interpretação. Deixa eu ler antes duas frases aqui que eu sei que vai valer a pena. Minha esposa escreveu: Davi entendeu que a presença do Senhor é mais importante que a prata, ouro, carnes ou qualquer outra coisa. Meu Deus. Mãe Isabel está colocando aqui: glória a Deus. Deixa eu tentar abrir a mensagem aqui, foi grande. Davi, um exemplo de coração que agrada a Deus, mesmo quando estava em pecado. A facilidade de reconhecer o seu estado de dependência de Deus, reconhecendo seus erros, e a sabedoria de identificar a vontade de Deus são admiráveis, um exemplo a ser seguido. Queridos, quem pecou mais, Davi ou Saul? E aí eu lanço esse enigma para você. O que Saul fez de grande pecado? Saul ofereceu um sacrifício, sendo que ele não tinha direito, mas Davi sacrificava. Ok? Saul rasgou a veste de Saul, desobedeceu a ordem de matar o rei dos amalequitas e os animais. Foi o segundo pecado de Saul. Terceiro pecado de Saul, ele rasgou a orla de Samuel. 3 pecados que foram suficientes para Saul perder a presença de Deus. Mas quando você vai para Davi adulterou com uma mulher casada, Davi engravidou essa mulher, Davi matou o marido dela para esconder, casou com essa mulher para fingir que ela engravidou depois que casaram. Quem pecou mais? Qual cometeu o pecado maior? Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por que se ele cometeu pecados mais terríveis? É porque no momento que Samuel tenta apontar o pecado de Saul, Saul se ira, se revolta, o coração dele era ensoberbecido. Saul não amava, ele amava o trono. Davi, no momento em que ele ouve Natan desmascara, ele diz: você é esse homem, você pecou, você errou. Davi diz: eu pequei, eu mereço a morte. Ele se joga diante de Deus, e ele agora vai buscar uma sentença em Deus. Então, queridos, não é o quanto nós erramos, é o quanto você se arrepende, é o quanto você se quebranta. Amém? Às vezes um que comete um erro menor na nossa visão humana, para Deus o erro dele é pior. Por quê? Porque ele não tem quebrantamento, ele não tem reconhecimento, ele não tem arrependimento. Aí o outro que cometeu um grande erro, mas ele se quebranta, ele se joga, ele se arrepende, ele diz: Senhor, eu pequei, eu prometo cuidar para não fazer mais. Então, queridos, é o quanto você se joga em Deus. Olha o versículo 18 que a gente leu: para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar para a glória que em nós. Não é para nós, porque as pessoas pegam isso aqui e levam para o céu, né? Isabel está colocando: mesmo sendo rei, demonstra humildade e quebrantamento. Verdade, porque as pessoas pegam o versículo 18 de Romanos 8 e levam para o céu. Não, o Senhor vai nos revelar uma glória lá no céu, porque a gente interpreta uma glória para nós, Ele vai mostrar para nós, vai revelar para nós, mas não é o que o texto está dizendo. Ele fala de uma glória que vai ser revelada, não é para nós, não é para a gente chegar lá e ver, é uma glória que vai ser revelada em nós. É dentro de nós, isso tem que se cumprir agora, precisa ser agora, o texto perde o sentido. Essa é a diferença da reação entre o coração de Davi e de Saul. Isabel colocando aqui. Então, queridos, a glória que há de ser revelada é em nós, e se é em nós, precisa ser agora. Precisa ser, o Senhor quer revelar coisas grandiosas agora. Tem a irmã Simone colocando aqui: um coração que agrada ao Senhor não adianta palavras bonitas, porque o Senhor sonda seu coração e conhece a verdade em nós. Então tudo que o Senhor quer fazer a partir de nós, queridos, tem que começar primeiro em nós. Davi entendeu isso, ele não clama pelo que o Senhor me usa, ele diz: não, Senhor, muda meu coração.
Eu fui gerado em iniquidade, eu vivo em pecado, eu estou todo errado. E ele vai chorar pela presença, ele vai chorar. Quando você aprende a desfrutar da presença, você entende que essas coisas... Olha para o filho pródigo, Lucas 16. A gente vai para a história do filho pródigo, Lucas 15, melhor dizendo. E aí você vai para a história do filho pródigo. O menino está de olho na herança do pai. Ele diz: eu quero minha parte da herança. É interessante porque o pai não questiona. O pai pega a herança do filho pródigo que dá. E ele sai com a parte dele da herança. E ele perde tudo. Por quê? Porque a herança, ela só tem valor perto do pai. Nunca foi a herança, era o pai. Quem multiplicava a herança, quem mantinha a herança era o pai. O pastor Jonas está colocando aqui exatamente isso. O critério que nos diferencia o reconhecimento interno a respeito do ato pecaminoso. Eu tenho uma frase comigo que muita gente discorda, até porque ela vai de encontro a um único versículo. Eu sempre falo assim: a igreja não é um ajuntamento de pessoas santas, puras, a igreja é um ajuntamento de pecadores. A diferença é que esses pecadores que estão na igreja são pecadores, primeiro, que reconheceram que são pecadores, segundo, que estão buscando o perdão de Deus, que estão buscando mudança de vida, mudança de caráter. Quando você começa a achar que a igreja é o lugar dos puros, dos santos, meu irmão, olha a equipe de discípulos de Jesus, era um cara mais louco que o outro. Jesus vai no meio dos ladrões, do publicano, pega Mateus, pega Judas, que era, a Bíblia diz claramente, ele roubava a bolsa. Os discípulos sabiam, imagina Jesus, e Jesus coloca Judas como tesoureiro. Ele era o tesoureiro da turma, ele era o ladrão. Jesus pega um Pedro da vida que andou 3 anos com Jesus, e no último dia, antes de Jesus ser crucificado, Jesus fala: alguém tem uma espada? Ele diz: eu tenho aqui. E tem outro que se apresenta: tem mais uma, nós temos 2. Então assim, é uma equipe. João e Tiago se apresentam para Jesus pedindo para formar uma nova trindade. Olha, deixa eu sentar na tua direita e na tua esquerda. Então assim, Jesus faz tudo isso por quê? Porque ele confia no seu poder transformador. Ele confia. O filho pródigo, ele se apegou à herança, e ele diz: não, eu vou, só que longe do pai a herança acaba, queridos. Quem mantém a herança é o pai, quem mantém as bênçãos é o pai. O pai rebate no meio, metade é do filho pródigo, metade é do outro, a parte do outro começa a multiplicar, a parte do filho pródigo vai acabando, porque longe do pai não tem multiplicação. É Deus que dá semente ao que semeia, 1 Coríntios 9, ele que faz multiplicar. Aí quando acaba tudo, no versículo 17, ele torna em si, ele está lá comendo bolota, desejando bolota de porco, que nem isso podia comer, Deus não te dava nada, e ele fala assim: os empregados do meu pai comem banquetes. Versículo 17 de Lucas 15, tem pão em abundância, e eu que sou filho, estou perecendo de fome. Eu que sou filho, ele entendeu a filiação dele, mas ele diz: eu saí da posição, preciso me reposicionar. E ele agora volta, a mentalidade que ele volta é outra. Ele diz: eu voltarei lá e vou pedir para ser um empregado. Ele agora tem uma mentalidade dizendo assim: olha, eu não estou mais preocupado com herança, eu só quero estar perto do meu pai, porque perto do meu pai ele cuida. Ele sabia, dizendo assim: olha, se eu voltar para dizer como filho, eu estou pedindo outra herança. Não, eu vou pedir para ser um empregado. Eu não me importo mais com a herança. Aquele menino aprendeu a lição. Eu não me importo mais com a herança, eu só quero estar com meu pai, porque os empregados dele comem bem, então eu quero estar com ele, porque eu sendo empregado eu vou ser bem tratado, porque não era a herança, era a presença do pai. E agora ele entende, mesmo como empregado, de junto do meu pai é melhor, mesmo como um funcionário, um servo, um escravo, mas de junto do meu pai eu sou melhor tratado. E aí ele volta com aquele discurso pronto: pai, peguei contra o céu, peguei, já não sou digno, tá? E o pai não responde. O pai vai falar com os servos: prepara a festa, prepara isso, prepara aquilo outro. O pai corre, abraça. O filho acha que ele está indo ao encontro do pai, mas quando o pai vê, é o pai que vem ao encontro dele, corre, abraça e aperta e beija seu pescoço. Meu irmão, porque seu pai não celebra, o Abba não celebra as coisas que você pode fazer para ele. Ele não celebra o quanto você é certinho ou errado, ele celebra a tua vida. Ele só quer que você esteja aberto para deixar ele te moldar, ele entrar aí e fazer coisas grandiosas. A presença é mais importante do que a herança. Eu falei terça passada aqui uma frase que eu já falei em outros lugares, ela foi muito mal interpretada. Quando eu falei sobre a questão de que o alvo não é o céu, o alvo é Jesus, o alvo é Cristo. Não, nunca foi a herança, é o Pai. Se você estiver no Pai, o Pai vai te conceder herança, isso é consequência.
Então o alvo é Ele, foca nele, é a presença de Jesus que te preenche, é a presença de Jesus que soluciona coisas, é a presença de Jesus que te alegra, é a presença de Jesus que te sara, é a presença de Jesus. O problema é que a gente não aprendeu a desfrutar disso. Tem muitos filhos que estão na casa do Pai, mas eles não aprenderam a desfrutar do Pai. Eles não aprenderam. Observe esses dois irmãos de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que ela apresenta dois irmãos. Um fugiu, foi lá para fora, gastou a herança toda, mas lá no meio daquela perdição, ele reconhece seu estado, ele reconhece tudo que o pai tinha feito por ele. E minha esposa está colocando aqui: a presença é mais importante que a herança. Aleluia. Sim. O filho pródigo lá de longe está dizendo assim: eu, como trabalhador do meu pai, um escravo dele, eu vou viver bem, porque meu pai é bom. Aí o irmão dele, quando chega em casa, fica embirrado lá fora, dizendo: não vou entrar aí, meu pai está dando festa para o meu irmão, nunca me deu nem um cabrito. Aí o pai vem e fala: filho, tudo que eu tenho é teu, você podia ter matado a fazenda toda, era tu o tempo todo. Porque o pai tem dois filhos. No momento que ele repartiu a herança, ele não está dando só a parte de um, ele está dando a parte dos dois. No momento em que o pai repartiu no meio, automaticamente tudo que ficou era do outro. Agora ele viu o pai trabalhando na fazenda e ele se sentia escravo. E na verdade era o pai que estava trabalhando por ele, não ele que estava trabalhando pelo pai. Queridos, filho não trabalha por salário, filho trabalha pela herança. A gente tem que entender isso. Quem trabalha por salário cumpre hora, exige hora extra, exige hora de folga, hora de almoço, férias, décimo, FGTS, INSS. Não quem trabalha por salário, quer carteira assinada, quer tudo certinho, pagou, passou a hora dele, deu minha hora, eu vou para casa, parou tudo aqui. Tem serviço não, mas deu o meu horário. Mas quando você tem um sentimento de filho, é o contrário, é alguém que está te dizendo: para um pouquinho, vai descansar. Você diz: não, eu quero multiplicar isso aqui, porque um dia vai ser meu. Quando você entende que você desfruta da obra do seu pai, que ele está fazendo aquilo por você, não, você não trabalha cumprindo hora, você não trabalha cumprindo meta, não, você quer se jogar naquilo ali, você quer entrar naquilo ali. A gente vai para Romanos 12, texto conhecidíssimo. Estou muito feliz hoje de ver a interação dos irmãos aqui participando, isso é bom demais. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda isso aqui, queridos. Primeiro, falar do versículo 2: não vos conformeis. O sentido aqui, o original aqui, é: não entre na forma do mundo. O mundo tem uma forma, o mundo estabelece um formato de vida que diz: olha, quem não vive assim, não tá na moda, não está bem. Quem não vive assim, não está vivendo, não tá valendo a pena viver. Vendo aqui que passou um monte de comentário aqui que não tinha aparecido para mim. Vou seguindo aqui para frente, que não vai dar para voltar tudo não. Travou os comentários por uns 3 minutos aqui. Consegui destravar agora aqui, mas eu vi que tinha uns 8 comentários aqui para trás. Depois eu vou ler aí, mas continue, né? E a palavra de Paulo aos Romanos é: não entrem na forma do mundo. Você não tem que se igualar, você não tem que entrar no formato que o mundo estabelece para você. Não vos conformeis, renovai-vos, não fique na forma, não, todo dia o Senhor quer te renovar de uma forma diferente. Mas no versículo 1, ele diz assim: olha, irmão, pela misericórdia de Deus, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. E aqui eu quero te dizer algo, porque no Antigo Testamento sacrificava-se os animais. E aí quando vem Jesus agora, e ele se sacrifica. E depois vem Paulo e diz: não, você tem que sacrificar você mesmo. E aí a gente fala assim: poxa, eu apresentar meu corpo como sacrifício vivo, não é ninguém me apresentar, é apresenteis. Então sou eu que tenho que ir lá e deitar no altar e mandar queimar. Só que é interessante porque aqui fala de um sacrifício vivo. E no Antigo Testamento havia alguns sacrifícios.
Havia o sacrifício pelo pecado, esse sacrifício morria. Havia o holocausto, que era uma oferta de gratidão, esse sacrifício morria. Mas havia a oferta alçada, e a oferta alçada é uma oferta de serviço. O que é uma oferta alçada? A oferta alçada, alguém chegava no templo, e ele chegou aqui, por exemplo, vamos falar na linguagem do século 21, e ele chegava aqui e falava assim: poxa, ali cairia bem um ventilador. Então ele vai lá na loja, ele compra o ventilador e ele traz, ele diz: olha, pastor, sacerdote, eu quero entregar isso aqui porque eu acho que a gente está precisando de um ventilador. Isso é uma oferta alçada. A oferta alçada, ela pode ser dada tanto para o templo quanto para a casa do sacerdote. Ela é recebida como oferta alçada. Mas havia uma terceira forma de oferta alçada, que era aquela oferta em que você dava o seu serviço. Ou seja, eu não tenho condições de repente de comprar o ventilador que a igreja está precisando, mas alguém comprou e deu, e eu sei instalar, então eu chego lá e digo: pastor, deixa que eu instalo. Você entendeu? A oferta alçada é uma oferta que ela pode ser dada em objeto, tanto para a igreja quanto para a casa do sacerdote, mas ela também pode ser dada em serviço. Quando a gente vai para Neemias, para a reconstrução do muro, a Bíblia diz que as pessoas pegam cada um pedaço e começam a reconstruir o muro. Era uma oferta alçada. Aqueles que não sabiam reconstruir trazem materiais. No tabernáculo não foi diferente. Na construção do tabernáculo trouxeram tantas coisas que Moisés teve que fazer um apelo, proclamar para as pessoas pararem de ofertar, porque não tinha onde colocar. Nos dias de Ezequias isso se repetiu. Então, quando fala de um sacrifício vivo, a única oferta que se encaixa é a oferta alçada. O que Paulo está dizendo? Ele diz: se joga diante de Deus, se joga do altar. Não é dar coisas, é você se jogar. O Senhor quer você. O Senhor quer que você olhe lá e diga: aqui está precisando de algo, mas na verdade não é algo, é alguém, e esse alguém sou eu. Então você se dispõe com os seus talentos, você se dispõe com a sua chamada, você se dispõe com os seus dons, você se dispõe com os seus ministérios. É alguém que está sempre pronto para dizer: eis-me aqui, para Deus e para a obra. Então Paulo está dizendo assim: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto que eu decido oferecer a Deus. É um culto que eu decidi, não é porque eu forcei. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é porque alguém ficou insistindo, não. O culto racional, queridos, é por isso que ele começa dizendo: apresenteis os vossos corpos. É você quem se joga no altar. Você não espera alguém te pegar e te jogar lá no altar do sacrifício. É você que vai lá e deita, e diz: vai, imola. E aí vem o Senhor e diz: não, essa oferta não é para queimar, essa oferta é viva, mas ela também é santa e agradável. Porque não adianta eu ter serviço se eu não tenho santidade. Não adianta eu trabalhar para Deus como irmão do filho pródigo se eu não desfruto de intimidade com o Pai. A revolta desse menino mostra o quanto ele era distante do Pai. Porque se ele conversasse mais com o pai, ele saberia que aquela fazenda que sobrou já era dele. É sinal de que ele não tinha diálogo com o pai. Queridos, de nada adianta você morar na casa de Deus, você está na casa de Deus, se você não tem diálogo com o teu pai. Você não tem a presença dele. Você é filho, mas vive como escravo. Você é filho, mas vive trabalhando, se matando, se esguelando. Por quê? Porque não desfruta da presença. A gente cai de novo lá em Marta e Maria, Lucas 10, versículos 35 e diante, versículo 38, Jesus chega naquele lugar ali, aí vem Marta, Leonardo está colocando aqui: muito obrigado, Senhor, por confirmar a palavra do culto de hoje à noite. Meu Deus, vai ser forte. Deus abençoe, querido. Estou ansioso agora para ver isso. Né? Jesus chega ali, Marta, ela vai oferecer serviço a Deus, ela quer oferecer comida, ela quer oferecer casa limpa, mas Maria, ela vem e senta. E aí Jesus fala assim: Marta, Maria escolheu a boa parte. Você está trabalhando para Jesus também, mas Maria escolheu a boa parte. Por quê? Porque o que Maria escolheu não vai ser tirado dela. O que Maria escolheu, Marta, vai durar para sempre. O que Maria escolheu é contínuo. Então, queridos, a gente precisa escolher a boa parte. Você precisa investir numa presença contínua, uma presença que te leve para um ambiente de adoração contínuo dentro de você. Tem que queimar algo aí.
Esses não são dias da gente estudar estatísticas, dados, não, esses são dias de queimar. Eu estou assistindo a convocação geracional que termina hoje, que está acontecendo no Mevan, e meu Deus, como tem sido tremendo aquela convocação. Começou terça, são 4 dias, e uma das palavras que tem sido liberadas para essa geração é: você precisa queimar, você precisa queimar, você precisa queimar. Simone está colocando que não adianta estar na igreja no sentido de templo, né, e não ser igreja. Precisamos ser amigos e não servos, porque como amigos saberemos as coisas do Pai. Aleluia. Você precisa queimar, querido. Tem algo aí dentro de você que tem que arder, tem que arder. A gente está procurando coisas do lado de fora. Olha o que Jesus fala em Lucas 17, Lucas 17, versículo 20. Pega a tua Bíblia e anota essas referências, irmão. Depois assiste pelo menos 2 vezes. Você que chegou agora, volta lá do começo, assim que acabar. A gente vai colocar no YouTube também. Curte nossa página aqui no Face, se inscreve no YouTube, tá bom? Que a gente coloca lá essas ministrações e vai abençoar a tua vida, abençoar a vida de outros. Compartilha, tá bom? Para muitas pessoas, copia o link lá depois da live e manda, tá bom? Para muita gente. Lucas 17, 20. Interrogando os fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, Deus está dizendo: Jesus, como é que é a aparência do reino de Deus? Onde é que a gente encontra o reino de Deus? Ele diz: filho, o reino de Deus não está aqui nem ali, não está no exterior, o reino de Deus está aí dentro. Ele tem que queimar aqui dentro, ele tem que fluir daqui de dentro. O reino de Deus, sabe, nós precisamos ter paixão nesses dias, não apenas o amor é o primeiro, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu preciso acrescentar a esse amor paixão. Existem 2 riscos que podem acontecer em um casamento. O primeiro é ter afeto sem amor. E isso é o que muita gente tem tido, e quando alguém quer afeto sem amor, ele procura um prostituto. Mas o segundo risco, e esse que tem acontecido em muitos lares, é amor sem afeto. Se amam, mas não têm intimidade mais um com o outro. Se amam, não trocaria aquela pessoa por ninguém, mas perdeu o convívio, perdeu a intimidade. E às vezes na nossa vida com Deus, a gente está vivendo isso, a gente está vivendo amor sem afeto. Você até ama a Deus, mas não tem intimidade com Ele. Você está procurando em coisas externas, alguém que vem e diga um eis que eu te digo, alguém que vem e lhe passa uma profecia, tudo isso é de Deus. Mas o Senhor quer arder aí dentro, o Senhor quer queimar aí dentro, o Senhor quer, sabe, que você acorda de manhã queimando por Ele, desejando Ele, que você chegue no seu trabalho ansioso para ouvir um louvor, para ouvir uma mensagem. Tem muita gente maratonando em tudo quanto é coisas. Queridos, quando você começar a queimar por Deus, quando você começar a desfrutar da presença, Jeremias 31 vai cumprir em sua vida. Os versículos 31 ao 34, não precisará mais que alguém ensine a você. Quando você começar a queimar com Deus, sim, você começará a sentir nojo de coisas que hoje você ama. Não há como ofertarmos nosso corpo sacrifício vivo a Deus se não desejarmos mais que tudo. Sim, ele tem que ser prioridade. Quando você começa a queimar por Deus, você vai sentar diante de séries, filmes, coisas que você agora ama, e você vai olhar e dizer: meu Deus, como eu pude assistir isso tanto tempo? Sua visão vai abrir, sabe, coisas, vestes, coisas que antes você não abandonava por nada. De repente aquilo vai perder sentido para você, porque agora você tem algo mais precioso. Falávamos aqui na terça sobre a parábola do campo. Um homem que ele está trabalhando no campo e ele acha um tesouro, e de repente ele vai e vende tudo que ele tem para comprar o campo, mas não é por causa do campo, é por causa do tesouro. O problema é que tem muita gente que está comprando o campo e se iludindo com o campo, está esquecendo que não comprou o campo por causa do campo, é por causa do tesouro. Jesus não nos colocou na obra para trabalhar, Ele não fez de mim um pastor, um professor bíblico, Ele não fez de mim, não me deu esses talentos para que eu me apaixonasse pelo campo. Ele quer que eu entenda qual é o tesouro, porque quando eu entender qual é o tesouro, queridos, o campo não vai fazer sentido se ele é um campo verde ou um campo seco, não importa, eu sei o que tem dentro dele. Quando você entende qual é o seu tesouro,
Quando você entende que o seu tesouro maior é a presença, em dias de glória, em dias de derrota, em dias de bonança, em dias de falta, você vai permanecer adorando, porque você vai sonhar com a presença, desejar a presença, queimar pela presença. E se tem algo que nós precisamos entender nesses dias, eu não vou entrar no mérito da profundidade desse tema aqui, porque exigiria uma nova live só para esse assunto, mas um combustível para isso é a oração em línguas, para que você comece a edificar o seu espírito, fortalecer o seu espírito, e você conseguir começar a queimar dessa forma incessante, desejar ardentemente, como uma criança que deseja o leite materno. Então nós precisamos desejar como uma coça anseia pela corrente das águas, né? Nós precisamos ser templo do Espírito. Minha irmã está colocando aqui, portador da presença de Deus. Queridos, nós precisamos se jogar. Quando você entende a presença, Davi, quando ele estava diante da presença, ele tirou as roupas reais, ele vem com sua roupa de linho branco, e ele vai dançando na frente da arca. A rainha olha e diz: você está parecendo um escravo, está se humilhando, está misturando com os escravos, você está perdendo. E Davi vai dizer assim: ei, não era eu estava diante do rei dos reis. E ele amaldiçoa ela por não entender isso. Isabel, que ela pode fazer outra live, não tem problema não. Quem sabe um dia, isso é um tempo muito delicado. Eu já entrei em muita coisa por aqui nessas lives aqui, né, delicadíssimas. Eu acho que esse é talvez o mais delicado de todos. A gente fala muito em línguas estranhas e entende muito pouco da importância dela, da função dela. Línguas estranhas têm um porquê, tem um pra quê, e a gente precisa entender isso. Então, queridos, nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entrar, entender que o Senhor, Ele quer nos colocar dentro dEle, assim como Ele já está dentro de nós. Sabe, para que você queime por Ele, para que você queime pela presença. O tesouro tem que ser mais importante que o campo, a presença tem que ser mais importante do que o ministério, a unção tem que ser mais importante do que meu nome. Não precisa. Eu lembro quando eu comecei a mudar minhas mensagens, eu pregava muitas mensagens históricas, temáticas, não que há nada contra isso, até hoje eu prego algumas, mas meu ministério era focado nisso. Eu guardo todos os meus esboços, eu tenho uma pasta lá em casa que já não está cabendo mais um pedacinho de folha, eu guardo tudo. E às vezes eu pego, já aconteceu de estar ali arrumando e pego aqueles papéis e começar a olhar os temas de mensagens que eu colocava em 2006, 2007, 2008, e eu fico pensando assim: meu Deus, de onde eu tirava tanta ideia? Porque eram temas, eu não sei como descrever, talvez esplendorosos, não sei nem se essa palavra existe. Era uma mensagem que eu saía do culto e as pessoas diziam: uau, como ele prega. Eu lembro que uma vez eu saí depois de pregar numa Assembleia de Deus aí em Eunápolis, na Rua da Consolação, e alguém me procurou e falou assim: rapaz, quais são suas fontes? Onde é que você pesquisa essas coisas? Só que depois de um tempo, né, depois de um tempinho, mas a Isabel vai ter que carregar o celular para o culto, amém, vai em paz, eu sei que ela volta para assistir o restante, Deus abençoe. Depois de um tempo eu parei e comecei a pensar assim: qual o fruto que essas mensagens têm? Porque de repente elas estão gerando admiração, mas elas não produzem nada. Elas não levam as pessoas para mais perto de Deus, elas levam as pessoas a me admirarem. E quando eu caí na real disso, quando a presença de Deus se tornou mais importante, eu mudei o foco. Tirei aqueles temas espetaculares, aqueles tópicos espetaculares, e comecei a focar em mudar vidas, em transformar vidas. A gente tira o olhar do campo e começa a focar no tesouro que tem no campo. Você tira o olhar daquela mensagem fantástica, começa a focar no conteúdo da mensagem, naquilo que poderia transformar vidas, naquilo que poderia mudar vidas, de forma que uma mensagem ela pode até não ser admirada, mas ela vai transformar a tua vida, ela vai te mudar, ela vai sim te levar a querer mais estar perto de Deus, querer estar mais perto de Deus. Então, queridos, nós precisamos estar perto do Senhor. Quando a gente vai para João 13, versículos 21 ao 26, Jesus fala que um dos discípulos vai traí-lo, e os discípulos começam a brigar um com o outro, dizendo assim: sou eu, será que sou eu? Perguntam a Jesus, e Jesus não responde ninguém. Mas quando você chega no versículo 24, Pedro olha para João, e João está deitado no peito de Jesus.
E aí Pedro tem uma ideia fantástica, ele fala assim, para a gente que está longe, Jesus não vai responder, mas para João ele vai, ele dá sinal, versículo 24, ele fala com João, João, pergunta você, porque os discípulos diziam, Senhor, quem é? E Jesus não responde quem vai trair. Aí no versículo 24 de Lucas 13, Pedro olha para João e fala, João, pergunta aí. E aí João pergunta e fala assim, Senhor, quem é? Versículo 25. E Jesus de pronto faz sinal, dizendo, é aquele que eu vou dar um pão molhado agora. E ele molha o pão no cálice e dá para Judas. Observe que a maior revelação foi dada somente para quem estava perto. Todo mundo está perguntando, todo mundo queria resposta, mas Pedro olhou para si mesmo e disse, poxa, eu quero respostas, mas eu estou distante. Para a gente recebe informação, mas João não, João deita no peito. Então João vai receber revelação, e ele fala com João. Pedro não pergunta para Jesus, ele manda João perguntar. Fala, João, pergunta aí. Aí para João, Jesus responde. Porque para quem está mais perto, queridos, tem uma revelação maior. Para quem está mais perto, tem uma revelação maior. Para quem está mais colado em Jesus, vai ter uma revelação maior. Então, porque às vezes a gente não entende coisas preciosas em Deus, porque às vezes a gente não encontra os lugares mais profundos em Deus, porque a gente quer respostas a partir de uma distância, a gente quer respostas sem sair do nosso lugar. O Senhor está lá do outro lado, a gente está aqui, a gente quer que Ele nos responda, e na verdade você precisa correr e abraçá-lo, porque aquele que declina no seu peito, consegue qualquer revelação. Aquele que deita no peito de Jesus, ele consegue qualquer revelação, ele consegue qualquer resposta, mas ele precisa estar deitado no peito do Mestre, ele precisa, encostar ali, deixar Jesus revelar as coisas. Então não queira revelações à distância, não queira que o Senhor te responda as coisas sem que você queira estar perto dele. Nós precisamos desfrutar da presença. A presença restaura. Quando você vai para o milagre de Caná da Galileia, ali a transformação da água em vinho, né? Quando Jesus está transformando a água em vinho, e aí tem uma questão bem interessante, João 2, aqui se não me falha a memória, isso, João 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, versículo 2, Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento, né? Jesus foi convidado pelos discípulos para o casamento. O esposo está repetindo aqui, as mais profundas revelações é dada aos mais íntimos, sim, somente aos íntimos, esse é o segredo, crava isso. Olha o versículo 2 de João 2, Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento, para fazer milagre. Então, a Simone colocando, estou acompanhando várias mensagens aqui, mas essa acredito que está sendo a carta de Deus para mim. Obrigado, Abba, amém. Uma Alba colocando emocionante aqui nesse momento, emocionada aqui nesse momento, amém. Que o Senhor visite cada um onde estiver agora, em nome de Jesus. Nossa ideia não é assistir, mas você prestar um culto, você deixar Deus entrar em você. Jesus não foi convidado para fazer milagre, ele foi convidado para festa. Não convidaram Jesus dizendo, olha, vá lá, porque se faltar uma coisa. Não convidaram Jesus para a festa. Eles não queriam o milagre de Jesus, eles queriam a presença de Jesus. E aí lá no meio da festa, sem que o noivo soubesse, sem que o mestre Sala soubesse, o vinho acaba. Só que a presença de Jesus já era real na festa, Jesus já estava lá. E quando você tem a presença, você não precisa pedir milagre. Entenda isso, anota essa chave aí. Quem tem a presença não precisa pedir milagre, porque se você tem a presença, ele vê o que está acontecendo antes de você. Não precisou o mestre Sala fazer oração, o noivo fazer uma corrente de 7 horas de oração, de clamar, de pedir, não. Até Maria tentou interferir naquilo e falar para Jesus fazer. Ele disse, não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo para ela? Não, esse milagre não vou fazer em atendimento à oração por milagre, eu vou fazer porque me trouxeram pela minha presença. Não era atendendo petição, clamaram pela presença. E aí Jesus vai lá e transforma a água em vinho e manda servir o mestre Sala. O problema da gente é que a gente não convida ele para a festa, a gente não quer a presença dele, mas quando o vinho acaba, a gente quer que ele faça milagre.
Quando o vinho acaba, a gente espera que ele vá lá e transforme água em vinho, mas esquecemos de que ele não estava presente. Nós precisamos da presença. Quando você tem a presença, você não precisa pedir milagre. Quando você tem a presença, as coisas se ajustam, as coisas se alinham, as coisas se reposicionam. Nós precisamos ter a presença de Deus, nós precisamos querer a presença de Deus. Se a sua oração, ela gasta mais tempo clamando por coisas do que pela presença, meu irmão, você está orando errado. Você tem menos chance de receber aquilo que você deseja. Se você gasta mais tempo, eu vou orar aqui meia hora, e você gasta 25 minutos com coisas e só 5 pela presença, você tem uma chance grande de não ganhar nada. Mas quer fazer um teste? Inverte isso. Se você vai orar meia hora, passa os primeiros 25 clamando pela presença, e aqueles últimos você clama pelo milagre, se você quiser. Gasta aquele tempo maior com oração em línguas, clamando, deixando o seu espírito falar com o Pai sobre as coisas espirituais. Gasta um tempo maior clamando pela presença, pela unção dEle. Aleluia. E na hora que você precisar do milagre, na hora que você precisar do milagre, Ele já vai estar lá. Ele já vai estar lá. E mesmo se o milagre não vier, Ele vai estar na casa, Ele vai estar na sua vida, Ele vai te atender, Ele vai te socorrer. Mesmo se o milagre não chegar, Ele vai te pegar no colo e dizer: se acalma. Vai ter dias que Ele não vai atender a sua oração, mas ainda assim Ele vai dizer: se acalma. Como canta Samuel Mariano: respira, eu estou contigo aqui, se acalma. Lá na frente você vai entender, Jesus é aquele que complica, depois descomplica, e no final Ele explica por que complicou. O difícil é a gente entender quando as coisas estão complicando, porque Ele complica para depois descomplicar e explicar por que complicou. O filho pródigo precisava daquele tempo fora para ele entender a importância da presença do Pai. Ele precisava de um tempo fora de casa. Por quê? Porque ele trabalhava por uma herança, ele não trabalhava pela presença. Mas quando ele entendeu lá fora, ele diz: eu volto para ser escravo, não me importo, porque perto do meu Pai eu terei abundância, mesmo como escravo. E quando ele entende a importância da presença, ele não é recebido como escravo, ele é recebido como filho. Porque quem entende a importância da presença, não é como escravo que ele é recebido. O Pai sempre vai te receber como filho. Ele sempre vai te chamar de filho. Ele sempre vai te pegar no colo e dizer: se acalma, eu estou contigo. Ah, Deus, o mar está... Então, queridos, foca na presença. Eu falei aqui há alguns dias outra frase que diz assim: para de orar para ser usado por Deus. Essa frase fora de contexto, ela é perigosíssima. Para de orar para ser usado, começa a orar para ser cheio. Porque é possível você ser usado sem ser cheio. Só que isso é a coisa mais perigosa que existe, porque ela vai enganar você. Ser usado sem ser cheio é algo que engana a gente. A gente começa a achar que está tudo bem. Por quê? Porque eu estou sendo usado. Então pare de orar para ser usado, comece a orar para ser cheio. Ah, pastor, mas eu queria ser usado. Se você for cheio, ser usado é consequência. Se você estiver cheio, ser usado vai ser só uma consequência. Se você estiver cheio, ser usado, não vai precisar ter trabalho para isso. Você não vai precisar fazer esforço para ser usado. Você já vai estar cheio. A presença já vai estar lá. A água vai virar vinho, mesmo que você não clame. Então, queridos, não seja pregador sem presença. Não tente dar o que você não tem. Não tente distribuir daquilo que você não desfruta. Não tenha uma unção teórica. Nós estamos com pessoas na nossa geração que são expertas em falar de glória, de unção, falar dessas coisas de presença, mas que não desfrutam da presença. Mas que quando você falar da presença, as pessoas vejam paixão nos seus olhos. As pessoas olhem para você e vejam que de fato você carrega aquilo que você está tentando compartilhar. A minha oração, o ano passado, eu orei muito por isso. Nós dávamos algumas pérolas, algumas chaves aqui na igreja e falava: Deus, faça com que essa palavra chegue para mais pessoas.
Não era por minha causa, não era a minha imagem, não era o pastor Geisiel. Eu queria que aquela palavra chegasse a mais pessoas, porque eu falava: Deus, se essa palavra alcançar mais pessoas, nós teremos mais pessoas pensando diferente. Nós teremos mais pessoas pegando essas chaves e abrindo portas espirituais. E aquilo que eu clamei em um tempo de bonança, eu estou vendo Deus cumprir em um tempo, sabe, de crise, em um tempo de pandemia. A gente ministra aqui de tarde, e de repente, 2 dias depois, a gente vai olhar e 400 pessoas viram a mensagem, 300 pessoas viram a mensagem, 200 e poucas pessoas viram a mensagem. Teve algumas ministrações que alcançaram mais de 1000 pessoas. Sim, Deus está nos dando essa resposta de fazer essa palavra chegar a mais lugares. Eu vi o meu pai testemunhando. Isabel está colocando aqui: se essa live tivesse sido presencial, já tinha virado um culto avivado. Aleluia, amém. Vi meu pai testemunhando isso há alguns dias, de promessas que Deus fez para ele em tempo de bonança, que está cumprindo agora no tempo de crise. Por causa da pandemia, ele começou a gravar um clamor que antes ele era inimigo dessa tecnologia, e de repente tem pessoas sendo curadas em outros estados. Sim, Deus nos proporcionou um tempo em que a palavra começou a ser espalhada. As chaves não ficarão mais guardadas só para nós. E quando eu digo para você compartilhe, o que eu estou te dizendo é: faça parte disso. Não fica de fora do que Deus está fazendo. Diga: Deus, o Senhor vai fazer, eu vou usar minha rede social para contribuir com o que o Senhor está fazendo. Mas não era pela minha imagem, não era pelo nome do pastor Geisiel, não. Eu quero mudar a sua vida, que está assistindo isso agora ao vivo, que vai assistir isso posteriormente pelo YouTube, pelo Facebook, pelas páginas de compartilhamento. Sim, que a sua vida seja mudada, que a sua vida seja transformada, que você ore certo, que você clame pelo que precisa ser clamado, que você ore pelas coisas reais, necessárias. Faça como Maria, escolha a boa parte, o que não vai ser tirado. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Se você voltar aos versículos anteriores, fala das necessidades humanas. O Senhor está dizendo: as tuas necessidades serão acrescentadas, serão atendidas. Mas primeiro, priorize a presença. Priorize a presença, priorize o Senhor, priorize Ele. E eu tenho certeza que quando essas coisas começarem a acontecer, quando você começar a priorizar a presença, você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Você vai começar a ouvir. Sabe, o segredo não é perguntar as respostas a Jesus, o segredo é deitar no peito dele. Faça como o João. Pedro entendeu isso. Todo mundo pergunta, 10 perguntam a Jesus, Jesus não responde aos 10. Aí Pedro, na condição de 11º, ao invés de perguntar a Jesus, ele fala com João: pergunta você, porque você é íntimo, e para você ele não nega a resposta. Que Pedro, coisa que você pergunta, ele te responde. Por quê? Porque você tem intimidade. Então às vezes a gente está focando na resposta, na verdade você precisava da intimidade. Quando você tem intimidade, você tem resposta. Quando você tem intimidade, a sua resposta já veio. Então desfruta da presença. Porque se você desfrutar da presença, as outras coisas chegam como consequências para a sua vida. Amém? Nós já estamos chegando aos minutinhos finais. Mas eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero fechar essa live com oração. Não dá para ser diferente. E orar para que Deus te faça desfrutar de uma presença sobrenatural. O que você estiver fazendo agora, onde você estiver, para aí. Se estiver assistindo, dirigindo, para o carro no acostamento. Estava assistindo, fazendo as coisas da casa, para aí agora. Onde você estiver, talvez não dê para você fechar o olho, está no meio da rua, mas volta o teu espírito em oração agora e ora comigo. Peça a Jesus dizendo: me dá a tua presença, me dá a tua presença, me dá a tua presença. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque tu é mais real, Jesus, do que qualquer coisa, Pai. Obrigado porque o Senhor se dispõe a nos encher, mesmo sabendo que não merecemos. Perdoa-nos pelas vezes que clamamos mais pela bênção do que pelo Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que valorizamos mais o campo do que o tesouro do campo, Pai. Valorizamos mais a casa do que o Deus da casa, mais o Betel do que o El Betel. Mas que o Senhor nos ensine a orar pela Tua presença.
Que o Senhor nos ajude a entender que aquilo que a gente está buscando em tantos lugares, na verdade está dentro de nós. Já está aqui, Pai. A questão é que o fogo está apagado. Mas que o Senhor acenda essa chama hoje. Que o Senhor faça queimar de forma que não consigamos viver sem Tua presença. Que o Senhor faça arder em nós de modo que não consigamos viver sem Tua presença. Nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua manifestação. Que de hoje em diante Tua presença seja prioridade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Minha esposa acabou de colocar minhas 2 páginas aí do Face e do YouTube. Essa live vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Antes das 6h30 da tarde ela já está por lá. Tá bom? Então entra lá, se inscreve no canal do YouTube, curte minha página lá, acompanha a gente no Instagram também, PR Geisiel Santos, a mesma coisa, mesma página do Facebook, do YouTube e do Facebook e do Instagram, tá bom? E guarda essa palavra no seu coração. Se você chegou do meio para o final, volta lá no começo agora e assiste tudo novamente. Eu sei que Deus vai continuar falando com você. Que Deus te abençoe. Fica na paz até terça-feira. Hoje tem live em Anápolis. Vi o irmão Léo colocando aí que tem culto lá também, não sei se vai ser transmitido, amém? Então, vai acompanhando aí. Domingo nós estamos aqui na página da Reina Glória de Conquista, tá bom? A partir das 19 horas, e terças e quintas, 4 horas da tarde, nós estamos aqui com uma palavra para abençoar a tua vida.